Na aula de hoje a gente vai falar sobre indução e o método da substituição, que é um método que a gente usa para resolver equações de recorrência. Certamente é o método mais fundamental, né, dos mais básicos que existe, mas tem bastante utilidade, certo? A gente consegue resolver muitas equações de recorrência pura e simplesmente, né, com alguma análise e usando esse método da substituição. Então, a nossa agenda é a seguinte, né? A gente vai falar um pouco sobre indução. Tenho certeza que é um assunto que vocês todos já viram, né, em algum momento, mas alguns talvez já há muito tempo atrás, né? E outros talvez tenham alguma dificuldade. Então, eu decidi fazer uma pequena revisão, tá? E depois a gente fala do método da substituição e a gente vê alguns exemplos práticos de como é que a gente aplica isso daí. Bom, o princípio da indução, certo? O princípio da indução ele serve para você mostrar que determinadas proposições são verdadeiras, onde essas proposições elas levam em consideração algum número natural, certo? Então, são proposições que são afirmadas em termos de um número natural. Então, aqui alguns exemplos, né? Essa proposição que a gente pode representar como P de n, né? Ela pode ser o seguinte: a soma 0 mais 1 mais etc. até n é igual a n vezes n menos 1 sobre 2, certo? Aquela PAzinha bem simples, né? Então, por exemplo, essa é um tipo de uma proposição que ela é dada em função de n, né? Então, vai ter P de 1, que é a afirmação em que eu tenho só o termo 0 e 1, né? P de 2, que vai ter o termo 0, 1, 2, e P de n, a forma genérica, né? Que você vai ter os n mais 1 termos dessa soma. Outro exemplo, né, de proposição. Todo natural n é um produto de números primos, certo? Também é uma proposição que é dada em função de um número natural. É o tipo de proposição que a gente consegue aplicar o princípio da indução para poder conseguir mostrar a validade. Outro exemplo, né, esse terceiro exemplo, para todo n maior ou igual a 5, eu tenho que 4 vezes n é menor do que 2 elevado a n. Então, em muitas situações, você vai ter algum tipo de afirmação que é dada em função de um número natural, que você quer mostrar que ela é válido para todos os valores de n, certo? E nunca é uma alternativa viável você sair mostrando para todos os valores de n, né? Já que os números naturais eles são infinitos, né? Você pode mostrar o caso 1, caso 2, caso 3, mas com muita paciência você vai chegar lá no caso 100, né? Mas ainda vai ter uma infinidade de casos para mostrar, certo? Então, o princípio da indução ele serve para a gente resolver isso daí. A analogia que a gente sempre usa nos livros, texto, etc., é a seguinte: é de um conjunto de escadas, né? Como é que funciona o princípio da indução? Você imagina que você tem uma escada. Aquela sua proposição, né? A proposição P de 1 é o primeiro degrau da escada. P de 2 é o segundo degrau da escada. P de 3 é o terceiro degrau, etc, etc. Então, é como se fosse uma escada infinita, né? Onde cada degrau corresponde a um número natural. Ok. Então, como eu tinha dito, você não tem como sair... Você não quer sair tendo que provar que cada um dos degraus pode ser alcançado. Você gostaria de mostrar que todos os degraus, não importa o quão distante ele esteja, ele pode ser alcançado, certo? Então, como é que você faz? Primeira coisa, você vai mostrar que você consegue alcançar o primeiro degrau. É o que a gente chama de base da indução, né? Então, se eu sei que eu posso subir o primeiro degrau, e se eu sei, aí vem a segundo passo da demonstração. Se eu sei que, dado que eu consigo subir o 10º degrau, eu consigo subir o degrau i mais 1, qual é a consequência disso daí? Eu consigo subir todos os degraus da escada. Ricardo, queria falar alguma coisa? Não, professor, foi só que a Ingrid tinha feito uma pergunta aí no chat. Qual?
sobre a fórmula aí do slide anterior, se era n-1 sobre n, ou se é n mais 1 sobre n. É que surgiu a dúvida no grupo. Samuel até levanta se é o mais aqui no lugar do menos. É o mais, tem razão. Tem um erro aí, né? Obrigado, tá? Quem foi que falou? Quem foi que avisou? O Samuel reparou no grupo, aí eu concordei também, achei estranho. Foi ainda. Ah, tá. Certo. Então, olha só. Então, realmente a correção do slide anterior, né? Seria n vezes n mais 1. E olha só. Então, voltando aqui à questão do princípio da indução, né? Se você sabe que você é capaz de subir o primeiro degrau, e você sabe que se você consegue subir o 1º degrau, qualquer que seja o valor de i, você consegue subir o próximo degrau, qual é a consequência lógica disso? Eu consigo subir qualquer degrau dessa escada, certo? Então, esse é o princípio básico da indução. Colocado de forma um pouco mais matemática, né? É o seguinte. Então, como é que seria a definição da técnica da indução? Você vai dizer que a proposição P de n é válida para todo natural n se duas condições. Primeiro, P de 1 é válido, a base da indução, né? Aquele caso mais fundamental. Na verdade, nem sempre vai ser P de 1, né? Em alguns casos, por exemplo, até no terceiro exemplo que a gente tinha visto anteriormente, era para n maior ou igual a 5, né? Então, eu ia começar do n igual a 5, tá? Mas aqui é só uma versão genérica, né? Então, o primeiro passo precisa ser válido, é a base, né? E aí, se P de I é válido, então P de I mais 1 é válido. Esse é o que a gente chama de passo indutivo, certo? Então, quando eu falo... No caso aí seria, esse P1 seria, a gente poderia substituir por P de N0, né? Poderia ser por N0, exatamente. Exatamente. Certo? Inclusive, então, se P de I é válido, então P de I mais 1 é válido. Esse é o passo indutivo, né? E o P de I é o que a gente chama de hipótese de indução, porque é uma suposição que a gente está fazendo. A gente supõe que a gente consegue validar P de I, e com base nessa suposição a gente vai mostrar que a gente consegue validar P de I mais 1, tá? Então, o P de I também é o que a gente chama de hipótese de indução. Muitas vezes a gente usa a gente vai usar, inclusive, nos exemplos que a gente vai ver, né? A gente vai falar usando a hipótese de indução. Então, o que é a hipótese de indução? É essa suposição de que você resolveu o caso I, né? E você faz essa suposição tentando mostrar o caso I mais 1. Por exemplo, mostrar aqui que essa soma 1 mais 3 mais etc. até 2n menos 1, ela é n ao quadrado. Então, você está lá, você se deparou com essa soma, por exemplo, e aí você... Bom, aqui eu já estou dizendo, né, que ela dá igual a n ao quadrado, tá? Mas imagine que você só se deparou com a soma, e aí você foi testando alguns casos. Você testou caso n igual a 1, caso n igual a 2, 3... Aí você percebeu que tinha essa lógica, percebeu que a lógica é que essa soma daria n ao quadrado. Como é que você prova, né? Então aqui a gente usa, é um exemplo bem típico, né, de uma prova por indução. Então olha só, o caso base é trivial, certo? Porque quando n for igual a 1, essa minha soma só tem um termo, que é o termo 1, e 1 é igual a 1 ao quadrado. Não tem nada a fazer nesse caso, tá? E geralmente é assim, né? Geralmente o caso base ele é muito simples, tá? Eu acho que é bastante raro assim uma prova por indução em que o caso base ele tenha uma dificuldade maior, certo? Beleza. Então, geralmente a parte mais complicada é você mostrar o passo indutivo, tá? Então, para mostrar o passo indutivo, você vai supor que essa afirmação vale quando n for igual a um certo valor i. Não interessa quem é i. Supondo que eu consigo provar a minha proposição até esse valor i, eu vou agora tentar mostrar que eu consigo mostrar i mais 1. Então, olha só. Quem é P de i mais 1? Né? Quem é P de i mais 1? Pela definição da soma,
P de I mais 1 é a sequência formada por 1, mais 3, etc., até 2 vezes I mais 1, menos 1. Simplesmente apliquei a definição da nossa série que a gente está querendo provar, certo? Até aqui, não, só usei a definição. Bom, aqui eu já vou observar o seguinte. Essa soma... Bom, aqui vem um passo importante, né? Em praticamente toda prova por indução, você tem que encontrar uma maneira de fazer isso. Você quer reescrever o caso I mais 1 usando o caso I. Então, a minha soma ela não vai de 1 até 2I mais 1 menos 1. Se você considerar esse último termo, 2I mais 1 menos 1, o que você tem é exatamente a soma PI. É o P de I, né? Então, é isso que eu fiz aqui. Eu fiz essa substituição. Então, P de I mais 1 é igual à soma P de I, né, que vai de 1 até 2I menos 1, mais aquele termo, o último termo, né, que é o termo 2 vezes I mais 1 menos 1. A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha hipótese de indução. Então, deixa eu escrever aqui. Desse ponto para cá, desse termo para esse termo, eu estou usando a minha hipótese de indução. Hipótese de indução. Por que hipótese de indução? Porque o que diz a hipótese de indução? Ela diz que o P de I é igual a I ao quadrado. Então, eu fiz essa substituição aqui. Correto? Aqui eu coloquei... Aqui eu coloquei, ó, esse termo I ao quadrado aqui. Certo? Corresponde exatamente à minha hipótese de indução. E aí, eu vejo que esse resultado aqui, I ao quadrado mais 2I mais 1, é justamente I mais 1 ao quadrado, como eu queria demonstrar. Tá certo? Então, um exemplo bem simples de aplicação da hipótese de indução. Ou do princípio da indução, desculpe. Bom, esse slide aqui não era... esse segundo slide aqui já é um outro exemplo, certo? Aqui é um exemplo de indução forte, tá? Então, olha só, essa definição aqui está levemente diferente daquela do slide anterior. Como assim, né? Se você observar, a base é a mesma coisa, né? É você mostrar que P de 1 é válido. E o passo indutivo, ao invés de eu supor simplesmente que P de I é válido para um valor de I específico, eu vou supor que todos os valores da minha base, que é 1 até I, todos esses valores são válidos. Então, todos os P de K para cá entre 1 e I, eu vou considerar que esses valores são válidos, e aí eu vou mostrar o PI mais 1. Ainda tem uma cara de um passo, né? Eu vou dar um passo para frente. Eu considero que eu já provei todos aqueles valores anteriores, e aí agora com isso eu vou mostrar o passo I mais 1. Certo? Então, essa aqui é o que a gente chama de indução forte. Apesar desse nome, indução forte, na verdade as duas... nenhuma delas é efetivamente mais forte, tá? Tudo que você consegue provar usando uma, você consegue provar usando a outra. Só que é mais simples, né? Eu, pessoalmente, eu sempre uso indução forte. Eu sempre acho mais simples, porque é o seguinte, a indução forte é como se ela é mais abrangente, né? A sua hipótese de indução, no caso da indução forte, você já tem à sua disposição todos aqueles valores de P de 1 até o P de I. Todos eles você já considera que são válidos, ao invés de simplesmente considerar o passo anterior, tá certo? Então, aqui um exemplo em que, digamos assim, é mais simples de você abordar usando essa indução forte, tá? Você mostrar que todo número natural é um produto de números primos. Então, aquele exemplo que a gente tinha dado lá nos slides anteriores, certo? Olha só.
Então, o caso n igual a 1 e o caso n igual a 2 são triviais, correto? Simplesmente porque tanto 1 quanto 2 são números primos. Então, não temos que mostrar, né? Mas aí, vamos então considerar o nosso passo indutivo, né? Vamos formular a hipótese de indução. Qual é a hipótese de indução? Vou supor que essa afirmação é válida para qualquer valor de n igual a k, para qualquer k entre 1 e i. E eu vou tentar mostrar que isso vale para n igual a i mais 1. Então, essa é usando o passo indutivo da indução forte, certo? Então, é o seguinte, considera o caso i mais 1, né? Esse é o que eu quero provar, então é ele que eu tenho que considerar, é ele que eu vou considerar. Se esse valor i mais 1 ele for primo, eu não preciso fazer mais nada, né? Ele já é um produto de número primos, é um produto dele mesmo por 1. São dois números primos, tá? Então, esse caso, não tem o que fazer, né? Ele já estaria resolvido automaticamente. Então, do contrário, se o meu número i mais 1 ele não é primo, o que eu sei? Eu sei que eu posso escrever ele como sendo um produto A vezes B, correto? Ele pode ser escrito como produto A vezes B. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se o A ou o B correspondem ao valor I, né? Eu só sei que eles são menores ou iguais a I. Vocês concordam comigo? Esse produto A vezes B, na verdade, eu sei que ele não é igual a I, né? Ele pode ser talvez I menos 1, I menos 2, não sei, tá? Então, são dois valores menores. Consequentemente, como eles são valores menores ou iguais a I, eu posso aplicar a minha hipótese de indução e dizer o quê? Que tanto o A quanto o B podem ser escritos como produtos de números primos. É exatamente a minha hipótese de indução. Eu estou supondo que para todos os valores entre 1 e i, né? Qualquer número entre 1 e i, eu estou supondo que ele pode ser escrito como um produto de números primos. Então, aqui eu posso simplesmente aplicar a minha hipótese de indução para dizer que o A é um produto de números primos, o B é um produto de números primos e, consequentemente, A vezes B é um produto de números primos. Tá certo? Então, aqui você observa como, se eu tivesse usado a indução simples, eu teria um pouco de dificuldade nesse ponto, né? Porque não dependia só do caso anterior, do caso I. Eu precisei fatorar em dois números que pode ser que sejam números bem anteriores na sequência, tá certo? Ok. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Professor, Ricardo. Quem está falando? Ricardo. Pois não. Na realidade, assim, a gente está A vezes B, como eu sei que A pode ser fatorado por número primo e B sempre também pode ser fatorado por número primo, necessariamente A vezes B tem que ser fatorado por número primo também? Exato. Tá. Porque quando eu falo que ele pode ser fatorado, quer dizer que ele é uma multiplicação de números primos, né? Então, uma multiplicação de números primos multiplicados por uma multiplicação de números primos dá justamente uma multiplicação de números primos, né? Exatamente, uma fatoração, tá, né, em números primos, tá certo? Entendi. Olha só. Então, por que eu estou falando de indução, né? Qual é a relação de indução com essa nossa aula, tá? Então, o método que a gente vai estar vendo para resolver equações de recorrência é o método da substituição. E ele nada mais é do que uma prova por indução, tá? Aplicada a equações de recorrência, certo? Então é o seguinte, como é que funciona esse método, né? Aqui em linhas gerais. Você tem um algoritmo de divisão e conquista que você quer determinar, né? Tem um errinho aqui no slide, né? Mas determinar a complexidade desse algoritmo, certo? Então você vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo é que você vai escrever a complexidade como uma equação de recorrência, né? Se a sua complexidade não é uma equação de recorrência, então esse método aqui ele não se aplica, correto?
Ele é justamente um método para equações de recorrência. Então, você bolou o seu algoritmo, e aí quando você foi fazer, é um algoritmo recursivo, né, de divisão e conquista, quando você escrever a complexidade dele, ela vai aparecer na forma de uma equação de recorrência, né, algo parecido com aquelas que a gente já viu, né, T de n é igual a 2 vezes T de n sobre 2 mais n, ou coisas do tipo, tá? Beleza, aí quando você está com a equação de recorrência, você quer resolvê-la. Uma coisa que você precisa ter é uma análise preliminar dessa equação de recorrência. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo, na verdade, vai ser você desenhar aquela árvore de recorrência e, baseado na sua experiência ou baseado no que você visualizar fazendo essa análise da árvore de recorrência, você vai desenvolver algum tipo de palpite, certo? Então, por exemplo, você vai achar que a sua recorrência é algo da forma n ao quadrado, ou n ao cubo, ou n log n, não sei, tá certo? Esse palpite vai ser o palpite que a gente vai tentar provar. Esse palpite vai ser o palpite que a gente vai tentar provar usando indução. Ok? A prova por indução, ela tem essa característica, né? Quando você vai mostrar algo por indução, você já acha que aquilo dali é correto. A indução ela vai só verificar, né? É como se ela vai confirmar que aquela tua afirmação ela é correta. Por exemplo, aquela afirmação que a soma dava n ao quadrado. Por que você achava aquilo? Porque, sei lá, você testou vários exemplos, está bem convencido de que vai dar aquele valor, aí você vai e aplica indução. Se for verdade, você vai conseguir aplicar a indução. Se não for verdade, você não vai conseguir aplicar a indução, certo? Então, aqui é muito parecido. Você vai ter uma equação de recorrência, você vai, pela sua análise que você vai fazer, você vai acreditar que ela tem uma determinada complexidade, ela tem uma determinada resolução, né? E aí você vai provar, ou vai tentar provar, usando indução, que esse palpite que você tem, ele é o palpite correto. Então, esse é o funcionamento, em linhas gerais, né, de como funciona o método da substituição. Vamos ver aqui um exemplo que a gente já viu na aula retrasada, na verdade, né? Que é o algoritmo de Fibonacci. Um algoritmo recursivo para Fibonacci, né? A gente até viu que esse algoritmo nem era... Ele é mais um algoritmo didático mesmo, né? Ele não é o algoritmo mais eficiente para esse problema, mas ele vai servir aqui como exemplo para a gente. Olha só. Então, a gente traçou aquela árvore de recorrência que tinha essa cara, né? Então, a recorrência... Só um instante. A recorrência que a gente tinha era a seguinte, né? T de n é θ de 1 nos casos base. T de n é igual a T de n menos 2 mais T de n menos 1. Isso nos casos para n maior do que 2. Né? Que aí você vai ter que considerar os dois valores da sequência, o n menos 1 e o n menos 2. Certo? Então, essa é a recorrência que a gente tem, né? E essa aqui é a árvore de recorrência que a gente desenha. Então, quando a gente desenhou essa árvore de recorrência lá atrás, né, na aula retrasada, a gente já tinha bolado um palpite, né? Não lembro quem foi até que sugeriu lá no momento, mas que essa árvore ela vai ramificando, né, de 2 em 2, certo? Cada nó ele vai gerando mais 2 filhos, certo? Então, essa árvore tem toda uma cara de uma árvore 2 elevado a n, certo? Então, foi um palpite já que a gente já tinha dado lá atrás, certo? Então, esse palpite ele surge naturalmente nessa árvore. Você, olhando para o fato de que ela vai ramificando de 2 em 2, olhando para o fato que a altura da árvore é n, então são duas características principais que a gente olha, né? A altura da árvore e o fator de ramificação. Além do custo por chamada, né? Também é uma informação que a gente considera que a gente está analisando uma árvore de recorrência, certo?
No caso aqui, então, a gente ficaria com algo de 2 elevado a n. Esse seria o nosso palpite, tá? Então, como é que eu faço para resolver, né? Isso é só um palpite. Até agora não provei nada, certo? Então, a gente vai tentar provar isso daí usando o método da substituição. A gente vai tentar provar isso daí usando uma indução. Então, olha só. Aqui está a nossa recorrência. Para mostrar que essa recorrência é O de 2 elevado a n, o que significa CO de 2 elevado a n? Lembra lá da notação assintótica, né? T de n vai ser O de 2 elevado a n, se existe uma constante C, tal que T de n menor ou igual a C vezes 2 elevado a n, para qualquer valor de n maior ou igual a 1. Pura e simplesmente aqui a definição da notação O. Aí aqui uma observação. Sempre que eu uso o método da substituição, eu tenho que trabalhar dessa maneira, eu tenho que trabalhar explicitamente com a constante. Tá? Não adianta só eu dizer T de n é O de 2 elevado a n e não dar um nome para a constante que eu estou usando. Por que isso? Porque ao longo da prova por indução, eu sempre vou ter que usar o mesmo valor da constante. Isso não pode se alterar ao longo da prova. Então, já desde o começo, né, eu vou deixar claro. Ó, eu quero mostrar aqui T de n é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a n para todo n maior ou igual a 1. Trabalhar explicitamente dessa maneira. Tá? E vai ser sempre assim no método da substituição. Tá? Então, essa é a primeira observação sobre esse método. A partir daqui, eu vou usar a indução. Indução em que valor, né? Em n, obviamente, tá? O caso base, que é o caso n igual a 1, novamente ele é trivial. Por quê? Porque eu posso escolher qualquer valor de constante suficientemente grande, de maneira que 2 elevado a 1, né, que dá 2, multiplicado por essa constante que eu posso escolher tão grande quanto eu queira, ela já cobre a complexidade de uma chamada individual do meu algoritmo, certo? Então, o caso base, normalmente ele é até omitido, né? Se você vê lá no livro do Cormen, ele até omite o caso base, certo? Aqui, como é o primeiro exemplo que a gente está vendo, eu deixei, tá bom? Mas, no geral, a gente não se preocupa muito com o caso base. O caso que a gente se preocupa, né, a parte importante da demonstração é você mostrar que, dado que essa recorrência T de n ela é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a n para todos os valores até um certo i, eu mostrar que T de i mais 1, que é o próximo valor, né, ele é menor ou igual do que, no caso aqui, C vezes 2 elevado a i mais 1. Então, aqui é o nosso passo indutivo, né? A nossa hipótese de indução a gente vai supor que a equação de recorrência é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a n até esse valor i. E a gente precisa provar agora que o ti mais 1 também satisfaz essa desigualdade. Ok? Então, quem é ti mais 1, né? Ti mais 1 ele é dado pela equação de recorrência. Então, é só você ver ali em cima. A gente está considerando que o i é maior do que 2, né? Porque o caso base já foi resolvido, né? Aqui eu coloquei o caso base como n igual a 1, mas o caso base seria n igual a 1 e n igual a 2 aqui, tá? Um leve detalhe aí, tá? Que ficou faltando. Mas, enfim, o ti mais 1 ele é dado por aquele segundo pedaço ali da recorrência, né? T de n é T de n menos 2 mais T de n menos 1. Então, T de i mais 1 é igual a T de i mais T de i menos 1. Então, estou só usando aqui a própria recorrência, né? A própria definição da recorrência. Até agora não usei nada de indução. Agora, no próximo passo, eu vou usar a indução. No próximo passo, eu vou usar a indução. Usando a hipótese de indução, né? É o que está dito aqui. O que a hipótese de indução me diz? Ou, em outras palavras, né? Sobre que casos a hipótese de indução fala? Ela fala sobre os casos
de T de 1 até T de I. Então, aqui eu tenho T de 1, aliás, T de I, né? E tenho T de I menos 1. Esses dois casos aqui, eles são cobertos pela minha hipótese de indução. Então, posso substituir, dizer que T de I mais 1, que é formado por essa soma, T de I, T de I menos 1, ele é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a I, que é quando eu substituo T de I, e C vezes 2 elevado a I menos 1, que é quando eu substituo T de I menos 1. Então, aqui eu usei a hipótese de indução para chegar nessa situação aqui. Tudo bem? Aqui essas provas, né, do método da substituição, elas são muito parecidas em estrutura, certo? Sempre vai ser assim, eu vou fazer a minha hipótese de indução, né? Eu vou supor lá que até um determinado valor I, a minha afirmação é válida, eu vou tentar mostrar o I mais 1. Aí eu vou pegar o caso I mais 1, vou usar a recorrência para dizer que o caso I mais 1, nesse caso aqui, né? T de I mais T de I menos 1. Aí agora eu vou aplicar a hipótese de indução para resolver esses dois termos, que são termos de ordem menor. Certo? Então, beleza. A partir daqui é só uma pequena manipulação algébrica. Por quê? Eu quero chegar aqui, né? Ó, quero chegar que essa soma aí ela é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a I mais 1. Então, vou trabalhar com desigualdades do tipo menor ou igual. O que eu posso fazer aqui, né? Aliás, o que eu faço, né? Eu vejo o seguinte. Se você pegar 2 elevado a I mais 1, ele é igual a 2 elevado a I... Desculpe, 2 elevado a I mais 1... Desculpe, 2 elevado a I mais 1 é igual a 2 elevado a I vezes 2. É 2 vezes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou majorar esse termo aqui, ó. O C vezes 2 elevado a I menos 1. Eu vou dizer que ele é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a I. O que é, obviamente, verdade. Tá? Se eu estou multiplicando por 2, ele, no caso aqui, ele aumenta o valor, né? Então, eu posso usar minha desigualdade menor ou igual. Com isso, eu chego no meu resultado, que é C vezes 2 elevado a I mais 1. Tudo bem, pessoal? Aqui acabou a prova, né? Eu já mostrei, era o que eu queria mostrar, né? Ó, até tinha já enunciado aqui, ó. Eu queria mostrar que T de I mais 1 é menor ou igual do que C vezes 2 elevado a I mais 1. E aí eu parti desse ponto, T de I mais 1, usei a definição da recorrência, depois apliquei a hipótese de indução para chegar nisso aqui, usei a desigualdade, né? Majorei esse termo por esse e cheguei no meu resultado. Alguma dúvida? Minha dúvida é como identificar que o caso trivial vai ter o N1 e o N2. A resposta do Lucas é só você ver que a base está dito aqui, ó. É uma característica da própria recorrência. A recorrência, toda recorrência não tem um caso base? É o caso base da recorrência. No caso, o caso base aqui, ó, é para n menor ou igual a 2. Então, é n igual a 1 e n igual a 2. Então, daí você já tira que esse é o caso base. Mas, como eu tinha até colocado, assim, o caso base normalmente é até irrelevante, tá, para essas demonstrações. Aqui eu ainda coloquei, mas se você for ver nos exemplos posteriores, ou mesmo nos exemplos lá no livro do Cormen, o caso base ele realmente não é tão importante. O que interessa mesmo é esse caso em que eu aplico a recursão, né? E, consequentemente, na prova por indução é onde eu vou estar aplicando a minha hipótese de indução, meu passo indutivo. Professor, é o Felipe que está falando. Pois não. Quando a gente faz o caso base, ele sempre leva para esse estado do θ 1, que é uma constante? Essa é a base? Não, nem sempre. Pode ser que tenha um caso aí que vai ser... pode ser que tenha um caso aí... θn. Para ser sincero, eu não consigo nem pensar aqui um exemplo em que isso aconteça, não, mas
eu não vejo como isso sendo uma regra, entendeu? Que o caso base sempre vai ser θ de 1. Mas, em geral, talvez 99% dos casos é. Ok. Tá certo? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tá tudo claro? Essa base é dada, professor? Assim, normalmente ela é dada? Não, a gente que deduz essa base. Vai dar só a função T de N e a gente deduz a base da recorrência, da indução. Na verdade, o que a gente... Ó, vamos voltar aqui no tempo, né? Vamos voltar aqui no tempo, como assim, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos seguir aqui a sequência das coisas. A primeira coisa que eu tinha era um problema. Qual o problema? Fibonacci. A entrada é um inteiro N e eu queria calcular o enésimo termo da sequência. E aí a gente fez isso na aula passada, né? Retrasado, aliás. A gente escreveu um algoritmo recursivo para esse problema. Como é que funcionava esse algoritmo? Se n for 1, o valor é sempre 1, retorna 1, né? Se n for 2, também, retorna 1. Do contrário, se n não é 1 e n não é 2, eu vou retornar o algoritmo chamado recursivamente para n-2 e para n-1. Então, o que a gente tinha inicialmente é esse algoritmo. A gente não tinha nada, na verdade. A gente tinha um problema e a gente já achou o algoritmo, certo? Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é, agora eu vou tentar analisar esse algoritmo. Todo algoritmo recursivo, ele vai dar a análise dele vai levar a uma recorrência, tá? Por quê? Eu não tenho como dizer que isso aqui vai dar... Só olhando aqui para ele, eu não tenho como dizer, isso aqui dá n ao quadrado. Não. Essa informação ela não está dada porque eu tenho chamada recursiva, né? Eu tenho que ver toda a composição das chamadas e os custos individuais dessas chamadas para poder chegar a alguma conclusão. Então, o que eu faço? Eu vou escrever isso como recorrência. A recorrência é T de n, que é a complexidade que eu quero. Ela vai ser... Como tem duas chamadas recursivas, né? Uma é a chamada passando n menos 2. Então, vai ser igual a t de n menos 2, mais o custo que eu vou ter da chamada recursiva n menos 1. Então, t de n menos 1. Então, essa aqui é a minha recorrência. Como eu tinha dito, eu escrevi o caso base aqui, né? Ainda para dizer que o t de 1, né? Posso botar aqui, T de 1 é O de 1, T de 2 é O de 1 também. Mas assim, o caso base não é tão relevante. Tá? O núcleo, né, o coração dessa recorrência é T de N. Ah, vocês nem estão vendo aqui, eu acho, né? Estava escrevendo aqui, vocês nem estavam vendo, né? Ah, sim, sim, professor. Estava? Tá, professor. Ah, tá bom. Então, olha só. Então, o núcleo da recorrência é essa parte T de n igual a T de n menos 2 mais T de n menos 1. Vocês estão entendendo como é que eu extraí isso desse algoritmo? Tranquilo, entendi. Então, a base, inclusive a base já está descrita aí no próprio algoritmo, né? Também, está tudo no algoritmo. Eu estou fazendo análise desse algoritmo. Então, a equação de recorrência ela surgiu desse algoritmo recursivo. A gente vai ver outros algoritmos recursivos. Aliás, a gente viu na aula passada o merge sort, por exemplo, né? Então, no merge sort, a gente tinha... a gente dividia o vetor em duas partes, né? Aí chamava o merge sort para a primeira parte e chamava o merge sort para a segunda parte. Sendo que essa primeira parte tinha tamanho n sobre 2 e essa segunda parte tinha tamanho n sobre 2. Então, a minha recorrência lá ficava t de n era igual a duas vezes t de n sobre 2, né? Que são os dois pedaços, duas vezes t de n sobre 2, só que lá ainda tinha mais θ de n, que era o custo que eu tinha para combinar os dois vetores. Era o custo individual daquela chamada, certo? Mas a recorrência ela saiu de dentro do algoritmo, e sempre vai ser assim. Aí depois que eu estou com a recorrência, eu quero resolver essa recorrência. Aí como é que eu faço para resolver essa recorrência? Eu tenho que ter um palpite. Só um instantinho, deixa eu voltar aqui.
Eu tenho que ter um palpite. Eu poderia desenhar a árvore de recorrência, daquela recorrência que a gente acabou de ver, e ver que nessa árvore ela tem altura n, não é isso? Ela vai ter de n, o ramo mais distante da raiz, né? Vai ser t de n menos 1, t de n menos 2, etc. até t de 1. Então vai ser n, vai ter altura n, né? E cada nó dessa árvore, ele se ramifica, de forma geral, né? A maioria deles se ramifica em 2. Disso daí, já me dá uma ideia de que essa árvore ela vai ter algo em torno de 2 elevado a n nós. Certo? Como cada nó aqui a gente está considerando um custo constante, 2 elevado a n parece ser um valor razoável para essa complexidade. Eu não tenho certeza de que é 2 elevado a n, certo? Isso é uma análise preliminar. Só que com esse palpite eu já posso tentar aplicar o método da substituição, aquela prova por indução. Aí se a prova por indução funcionar, perfeito, está aprovado. Aí já não tem mais discussão, é 2 elevado a n. E foi exatamente o que a gente fez, né? A gente pegou aqui a nossa recorrência e fez a prova que a gente acabou de ver para mostrar que, de fato, para qualquer valor de n, aquele t de n é menor ou igual do que c vezes 2 elevado a n. Ok? Alguma dúvida ainda? Não, tranquilo, só entendi agora. Olha só. Bom, professor, no caso mais complicado mesmo é a gente tentar encontrar esse pulo do gato aí para saber, né, qual é a cara, por exemplo, no caso do Fibonacci, 2 elevado a n. O mais complicado mesmo é a gente tentar encontrar essa razão aí para poder fazer a prova por indução, né? É complicado, assim, no sentido de que realmente é bom, você precisa desenvolver alguma experiência, de fato, certo? Mas tudo envolve você identificar a altura da árvore. Geralmente não é tão complicado assim identificar a altura da árvore. O fator de ramificação, né? Ou seja, quantos fios cada nó costuma ter. E quanto é que é o custo de cada nó. Você tendo essas 3 informações, dificilmente você não vai conseguir enxergar, né? A gente vai ver outro exemplo aqui, até onde a gente vai ser um pouco mais elaborado. Mas assim, com essas 3 informações, veja bem, você não precisa também, você não precisa calcular milimetricamente e saber, olha, isso aqui vai ser 2 elevado a n mais n ao quadrado mais não sei o que. Não, você só precisa ter um limite superior, né? Então, esse palpite também não é tão difícil assim de encontrar, isso que eu estou querendo dizer, né? Com alguma experiência, geralmente aparece alguma progressão aritmética ou alguma coisa do tipo. Você sabendo lidar com isso daí, tendo uma ideia das ordens de grandeza, né, você consegue identificar o palpite, certo? E tem inclusive, eu não coloquei aqui, mas no Cormen, eu ia deixar esse comentário mais para depois, né, mas já que você puxou o assunto, existe o teorema mestre, né, que é um resultado que ele já diz assim, qual é a solução da equação de recorrência, dado que ela se encaixa em algumas condições lá. É meio que um método mestre. Então, se você está com a recorrência lá, de repente, você só olhando para esse teorema, você já identifica e ele já te dá a resposta. Certo? A gente vai ver isso, vai comentar isso depois. Mas olha só, então, eu deixei aqui um exercício para vocês, que estava até errado, né? Eu tinha mandado os slides preliminares e não tinha corrigido ainda, não tinha... Minha dúvida foi exatamente por conta desse exercício, que eu fiquei na dúvida se o t de 0 é igual a 0. Porque se eu for substituir o n por 0, vai dar um t de menos 1 que não existe na recorrência. Então, pronto. Então, n maior ou igual a 1. Tá? A gente nunca considera... não faz muito sentido a gente considerar o n igual a 0, porque assim, o n ele sempre vai se referir ao tamanho da entrada de um problema, né?
Então, normalmente esse problema é que tem que ter algum elemento da entrada, né? Então, geralmente a gente considera que o n é maior ou igual a 1, tá? A gente pode sempre pensar nesse n maior ou igual a 1. Eu realmente não coloquei aqui, né? Mas, como você mesma colocou, se o n fosse 0, a gente ia chegar num t de menos 1, né? Aí não faria o menor sentido. Tá certo? Professor, Oi. Quem fala? quanto à resolução desses exercícios, eu fiz no caderno. Aí o senhor pediu para a gente mandar para o senhor no LaTeX, né? Eu posso tirar um print e colocar lá no LaTeX? Pode ser assim? Como assim, tirar um print e colocar no LaTeX? É porque eu fiz no caderno a recorrência, né? Não, você me manda em PDF, né? Eu pedi que fosse em PDF, Se você assim, fizer usando o LaTeX, fica melhor, fica mais organizado. Inclusive, eu já vi que algumas pessoas fizeram. Ah, você diz fazer a recorrência mesmo no LaTeX, porque eu fiz ficou um pouco grande. Aí eu achei melhor tirar um print e incorporar no LaTeX e lhe mandar, entendeu? Não entendi, porque ficou grande por ser no LaTeX? Não, é porque é o seguinte, eu resolvi essa recorrência numa folha de caderno, entendeu? Aí ficou assim, um tamanho até razoavelmente grande na folha de caderno. Sei. Aí se eu for transcrever para o LaTeX, tá, vai ficar também, acho que grande. Normalmente aí eu peguei... faz diminuir, na verdade, mas fica à vontade, tá? Você pode mandar no caderno, mas agora sim, até já teve um que eu corrigi, não sei se foi da... Enfim, teve uma pessoa que me mandou no caderno, mas estava bem organizado, estava bem apresentado. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, certo? Agora, se for no caderno, mal escrito, né, aquela coisa assim difícil de tranquilo, você tem que caprichar, é isso que eu tô querendo dizer, né? E realmente, se eu fosse você, eu faria no LaTeX, porque assim, você já vai ganhar a experiência de escrever esse tipo de coisa aí no LaTeX, tá? Mas, fica à vontade. Isso aí não vai ser critério de correção, não, certo? Tá bom, grato aí, tá bem. Eu não mandaria nunca no caderno, que era capaz de nem eu conseguir ler depois, imagine... Pois tem algumas pessoas que são mais complicadas. Eu também, a minha letra, às vezes, até eu não entendo depois. Eu vou ler. Né? Bom... Mas isso é natural de a gente estar com computação, professor. Né? É que nem... computação e medicina, viu? Porque na medicina tem uma disciplina... Medicina é pior, como escrever de maneira horrível que ninguém entenda. Tinha que fazer curso de caligrafia, né? E na farmácia tem uma outra disciplina que é tentativa de dedução de receitas médicas, né? Fundamental, precisa. Bom, pessoal, mas olha só. Então, aqui o nosso exercício 3, eu quero que vocês... Não tem algoritmo envolvido, né? Eu já dou a recorrência é essa daqui. Você vê que eu já não estou dando o caso base. Então, esquece o caso base, eu quero que você faça aquela prova por indução, considerando já no passo indutivo mesmo, tá? Considere que o caso base é O de 1, se você preferir. Aí o que você vai fazer? Você vai desenhar a árvore de recorrência. Eu quero que você desenhe a árvore de recorrência. Aqui eu estou dando palpite, tá? Que é n ao quadrado, mas eu queria que vocês realmente se esforçassem para fazer essa árvore e tentar enxergar na árvore por que seria n ao quadrado. Eu queria que vocês tentassem fazer isso daí, por vocês, para vocês entenderem como é que funciona o processo, tá? Mas aí no final das contas vocês vão tentar provar, então, usando o método da substituição, que esse t de n aí é n ao quadrado. Tá? Então esse é o exercício 3, né, que a gente está passando para vocês essa semana. Mesma regra, né, do que a gente fez na semana passada, ou seja, vocês têm até domingo para entregar esse exercício. E tem outro também que a gente vai passar até o final da aula. Ok? Professor. Oi. Partindo que no exemplo anterior do Fibonacci, você partiu do código para fazer a árvore de recorrência. Isso. Aí, partindo da equação de recorrência, como é que voltaria para a árvore? Um exemplo assim. Voltaria para a árvore? Isso. Não volta para... Assim, a árvore vem depois da equação de recorrência, né? Você vai desenhar a árvore daquela equação de recorrência. Entendeu?
Primeiro vem o algoritmo, depois vem a recorrência, depois vem a árvore de recorrência e, usando o método da substituição, né, no final você faz a sua prova lá, dependendo da análise que você fez, com o palpite, né, que você encontrar. Mas não sei se eu entendi a pergunta. Tem um pessoal levantando a mão aqui, podem falar. Professor, Quem é? é o Thiago. Algumas dúvidas em relação a essa questão, que eu comecei a resolver ela desde segunda-feira. Só por a primeira dúvida é mais por questão de curiosidade mesmo. Caso o senhor não restringisse a utilização do método da substituição para provar que essa equação de recorrência ela é O de n ao quadrado, eu poderia fazer com a progressão aritmética, porque eu vi que era possível fazer de uma forma que eu conseguisse uma equação fechada, tá entendendo? No final das contas, eu conseguiria um polinômio, assim, uma equação fechada que poderia até... Eu sei. Não, de fato, em alguns casos, só de você fazer a árvore de recorrência, você já consegue extrair uma soma, né, como você colocou, e resolver essa soma de forma bem objetiva, tá? Mas, para valor de prova mesmo, é interessante você usar o método da substituição. Nem que você diga assim, é só para confirmar aquele resultado que eu já estou 99% certo de que é verdadeiro, entendeu? É verdade que para esse exemplo é um pouco menor. Aí vamos ser francos, né? Você já convenceria qualquer pessoa, né? Qualquer especialista da área, você já convenceria só com essa sua análise que você fez aí, a árvore, somatório, etc. Tá? Mas vai ter situações, né, em que realmente não adianta você só fazer essa análise da árvore, tá? Então, a ideia aqui é que no exercício você pratique, inclusive, o método da substituição, tá? Eu vou levar em consideração na sua pontuação todos os dois itens, certo? Outra coisa, professor, em relação na hora de desenhar a árvore, porque eu ainda não entendi o padrão ou a fórmula assim, específica que é usada na hora de fazer esse estudo, que é para saber como é que a árvore vai ramificar. Não, você vai partir do primeiro nó, que sempre é o nó T de N, não é o nó inicial. Sim. Aí você vai ver, esse nó inicial T de N, aí você vai ter que olhar para a recorrência. A recorrência ela gera quantas chamadas a partir do mesmo de um nó, tá? Eu não vou fazer essa daqui porque senão eu vou estar resolvendo o exercício de vocês, né? Mas vamos voltar para essa daqui, ó. Essa recorrência aqui, eu desenho lá meu T de N. Só um instante. Eu desenho lá meu T de N. Pronto, primeiro passo. Primeiro nó da árvore com certeza é esse. Aí eu vejo aqui na minha recorrência. Quantas chamadas recursivas são geradas a partir de T de N? 2. T de N menos 2, T de N menos 1. Então aqui já vai ramificar. Vai ter 2 ramos. Quais são os 2 ramos? Um é o T de N menos 1. E o outro é T de N menos 2. E aí eu continuo. Aqui eu só fiz... mas nesse caso aí, dá para... A gente fica mais claro. Tudo bem que foi o único exemplo assim, que a gente viu. Que como tem 2 recorrências, a árvore vai bifurcar, né? E vai ter essas 2 chamadas recorrentes. Sei. Assim, mas aí no caso, por exemplo, se tivesse 3 chamadas de recorrência, ela bifurcaria 3 vezes, assim? Exato. Seguiria essa lógica, por exemplo? Claro, exatamente. Então se só tem uma vez naquele caso ali, então só vai ser direto, né? No caso. Exatamente. Você vai ver na recorrência, a partir de T de N, quantas chamadas recursivas são geradas. Se for só uma, então pronto, é só um filho. Se for 2, são 2 filhos. Se for 3, é exatamente isso. Entendi. Tá bom? Tranquilo. Obrigado. Nesse problema, o número de chamadas é N, número de chamadas recursivas.
N? Em qual problema? Né? Em qual Nesse problema, esse agora, do Fibonacci recursivo. Não. O T de N é igual a T de N menos 2 mais T de N menos 1. Ah, Aí, como ele é T de N, então a chamada é T de N. São N. não estou entendendo. Não estou entendendo o que você está falando. São N não, aqui ele estava falando lá do número da profundidade aí da árvore. Número de filhos. Nesse caso, isso. Tá, é o número de filhos. Tá, né, tudo bem, professor. Então eu entendi outra coisa. Tudo bem. O número, você falou o número de nosso total. O número de nosso total, na verdade, é 2 elevado a n, né? É o que a gente acabou de mostrar aqui, certo? Não vai ser n de jeito nenhum aqui, tá? Porque realmente sai ramificando de 2 em 2, tá? Então a quantidade de nós aí vai ser exponencial. Ok, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso exercício. Eu peço a vocês 5 minutinhos e eu já volto, tá bom? Olha só. Então, é o seguinte. Essa recorrência aqui, tá? Outra recorrência, né? A gente não sei que algoritmo teria levado a essa recorrência, tá? Mas imagine que você tem aqui essa recorrência. Primeiro passo para você entender a recorrência, como eu já tinha colocado para vocês, é desenhar a árvore de recorrência. Tá? Só olhando de cara aqui, eu não tenho como dizer muita coisa a respeito dela, né? Tem um termo aqui que é n ao quadrado, né? Então, obviamente, eu não espero que ela seja menos do que n ao quadrado. Beleza, isso já me diz alguma coisa. Mas e aí? Vai ser n ao quadrado? Né? Vai ser n ao cubo? N à quarta? Não sei. Tá? Depende de como é que é a estrutura das chamadas recursivas, né? E como é que eu sei essa estrutura? Desenhando a árvore de recorrência. Então, a árvore de recorrência sei por que às vezes ele não passa o slide. Então, a árvore de recorrência ela vai me ajudar a ter o palpite que me permita aplicar depois o método da substituição. Então, para encontrar esse palpite, eu vou fazer o meu desenho da árvore de recorrência. Aqui eu já deixei desenhadinho, né? Para a gente não perder tempo, né? Mas claro que você lá vai desenhar passo a passo. Começa do T de N, né? Então, começando do T de N, eu vejo quantos figos são gerados a partir do T de N? 3. Né? 3 vezes. Cada figo tem tamanho N sobre 2. Então, cada figo gera uma chamada aqui T de N sobre 2. Eu deixei aqui separado. Deixa eu até destacar, né? Ó, esse valor aqui, ó, N ao quadrado, é o custo individual dessa chamada, né? Que corresponde a esse custo que está aqui. Então, cada chamada ela tem um custo. Aqui está errado, na verdade, tá? Desculpem aí, na figura... Aqui era para ser N sobre 2 ao quadrado, tá? Infelizmente, eu copiei e colei aqui e esqueci que... na verdade, aqui é N sobre 2 ao quadrado, tá? Nesses termos aqui do segundo nível. E aí, no termos do terceiro nível, vai ser N sobre 4 ao quadrado, tá? Então, tem esse errinho básico aí. Mas a ideia, né? O desenho da árvore está ok. Vou partir de T de N, tenho 3 figos, cada um dos figos vai ter mais 3 figos, e aí vai ramificando, ramificando. Eu pergunto para vocês, qual a altura dessa árvore? Log de N sobre 2? Por que log de N sobre 2? Seria log de N, tá? De N, isso. Log de N, porque só você ver, né? Nível 1 é N, depois cai para N sobre 2, né? Depois cai para N sobre 4. Vai dividindo por 2, né? Quantas vezes eu tenho que dividir N até chegar no termo 1? Log de N vezes. Odd é o log de N, né? Claro. Aqui só lembrando que normalmente a gente considera que N é uma potência de 2 para facilitar a análise, né?
Mas é claro que se o n não for uma potência de 2, aí vai dar log de n mais 1, vai dar alguma coisa do tipo, certo? Mas é algo O de log de n, perfeito? Então, uma das primeiras coisas que você tem que ver, né? Você vai ver o fator de ramificação da árvore e você vai ver a altura. Vou botar aqui, altura O de log n. Altura O de log n. A altura é muito importante também, certo? O custo por chamada também é importante. É o que eu já tinha desenhado aqui, mas como eu disse para vocês, aqui tem que considerar que está nesses níveis aqui de baixo, não está, aqui seria n sobre 2 ao quadrado, né? Então tem um errinho aí, certo? Mas são esses três fatores que são muito importantes. É você saber como é que ela se ramifica, qual é a altura da árvore e qual é o custo de cada chamada, custo individual de cada chamada. Beleza. Fazendo essa análise, eu posso ver o seguinte, ó. Nesse primeiro nível, aqui, eu vou ter um custo total. O custo total do primeiro nível vai ser n ao quadrado. Vocês concordam comigo? No segundo nível, que abrange esses três caras aqui, qual vai ser o meu custo total no segundo nível? N ao quadrado também, né? 3 Não. N ao quadrado. Né? 3n ao quadrado. 3 N ao quadrado. Isso. Sobre 2, não, professor? 3n ao quadrado sobre 2, né? Tem razão. Sobre Aqui, 2, né? aqui foi onde eu errei, exatamente. No 3n ao final é quadrado. O de N ao quadrado, né? Individual. Tinha um errinho aqui, né? 3n sobre 2 ao quadrado. Como é que você disse? Desculpe. Se eu pegar só esse segundo ramo aí, seria O de N ao quadrado, se fosse só ele isolado, né? Mas aqui a gente não está usando ainda a notação O, né? Porque veja bem, essa análise aqui, por mais que eu diga, nesse nível, se eu disser que nesse nível aqui é O de N ao quadrado, eu estou ignorando parte da informação. Né? Não faz sentido, né? Porque na hora que você vai crescendo a árvore, que ela vai exponenciando, por mais que um nível seja... Aliás, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso dizer que esse nível aqui seja n ao quadrado, porque assim, a quantidade de elementos nesse nível depende de n, né? Depende do fator de ramificação, inclusive. Então, eu posso ter um nível lá que todos os custos são individualmente pequenos, mas só que a quantidade de nós é tão grande que eu tenho que levar em consideração também a quantidade de nós. Essa quantidade de nós não é constante. Resumindo, é isso. A quantidade de nós em um nível não é constante. Se ela fosse, eu poderia só dizer, eu vou pegar o maior custo aqui de um desses nós e dizer que é O desse custo. Tá? Então, a gente não pode, se a gente fizer isso, não dá muito certo, tá bom? Não, tá certo. Não pode isolar, né? Não pode isolar de um todo. Que não vai isso. Aqui eu tenho que fazer realmente uma soma aqui, tá? Então, olha só. Isso aqui vai resultar uma soma, né? Então, a soma... Bom, infelizmente eu errei aqui, tá? No desenho, na análise que eu tinha feito. Né? Porque aqui, na verdade, é para aparecer N sobre I, né? Eu acho que... Não, aqui embaixo é para ser... É como se fosse do nível 0, né? É como se o primeiro nível fosse o nível 0, tá? Tem que ajustar aqui nessa fórmula. É como se fosse o nível 0 e aqui vai ser o nível I mais 1. Certo? Isso dá uma soma, né? Onde essa soma aqui eu posso
jogar para fora esse n ao quadrado. E aqui eu ficaria 3i sobre, no caso, esse i mais 1 que tinha ficado faltando eu colocar aqui. Sendo que i mais 1 é elevado ao quadrado, né? Aqui fica i mais 1, i mais 1. Então, desculpem aí, mas realmente eu fiz o slide, eu fiz com pressa e não vi esse detalhe. Entendi, professor, aí no I mais 1, por favor. É o seguinte, essa soma que a gente tinha visto aqui no começo, né? Ela tem log de n termos, onde os termos têm essa estrutura, né? O primeiro termo, eu posso dizer que esse primeiro termo aqui é 3 elevado a 0 vezes n ao quadrado sobre 0 mais 1, que dá 1. Esse segundo termo é 3 elevado a 1, que corresponde ao nível 1, né, que é como se fosse esse... É porque eu estou numerando os níveis da seguinte forma, que é o nível 0, aqui é o nível 1, e por aí vai, certo? Então, no nível 1, que é esse segundo termo da soma, fica 3 vezes n ao quadrado dividido por 2. No nível 2, fica 9 vezes n ao quadrado dividido por 9 vezes n sobre 3 4, ao quadrado. Né? Ah, não, seria 4, né? Peraí, tá errado. Então. 9 n ao quadrado sobre 4, que já é a terceira ramificação. Então tá errado aqui também o meu... Seria... Não, mas tá certo. Seria, exatamente. Seria 2... Não é I mais 1 não, professor, porque o nível 2 aqui seria 3, então teria que ser I mais 2. Mas também... Não, mas está ao quadrado. Mas estaria ao quadrado. O I é o nível, professor? O I é o nível? O I é o nível, Pois mas o nível 2, 2 ao quadrado é 4 mais 1, 5, tá errado. Não, mas espera aí. O que você está chamando de nível 2? É qual nível? Eu estou chamando esse aqui de nível 1, né? Fica 2i, não fica não? 2i, tem razão. 2i. 2i, professor. Porque se ficar o nível 2, ele ficaria 2 ao quadrado, dá 4 mais 1, 5. Então ficaria 9n ao quadrado sobre 5, não é isso? É porque eu estou achando estranho o seguinte, ó. Não, sobre 5. Nesse nível 1 aqui, é para ficar 3n, 3 vezes n sobre 2 ao quadrado. Ao quadrado é isso? sobre 2. Não, é n sobre 2 ao quadrado. Sim, sim. Certo? 3n sobre 2 ao quadrado. E no outro é para ser n sobre 4 ao quadrado. Então, peraí, mas peraí. Você concorda comigo que nesse caso aqui daria certo? Então, ó, ficaria nível 1. Cortou, professor. Não entendi, não, cortou. Nesse caso aqui, ó, você concordou comigo, que seria 3 vezes n sobre 2 ao quadrado, né? Então, substituindo aqui no i, né, ficaria... Ficou mudo total o seu microfone. Você falou assim, se você concordou comigo, ficou mudo. A moça está vendo o vídeo aí? Acho que a internet do professor tá mudo, professor. Rafinha. Tá travando a internet. Rafinha, Eu só tá vendo o vídeo? Na internet, o microfone tá funcionando. Como? Não é o microfone não, professor, é a internet, que às vezes corta. Agora ficou mudo total. Acho que ele caiu. Eu não estou conseguindo ouvir ele, não. Alguém está conseguindo? Não. Ninguém está ouvindo, não. Vocês estão me ouvindo agora? Agora Não, agora sim. Professor, mate sua câmera. É uma coisa a menos para transmitir. Veja se melhorou agora. Vocês estão me ouvindo direito? Melhorou, agora a gente estamos ouvindo bem agora. Tá. Olha só, voltando aqui. Se vocês virem problema, vocês me avisam, tá? Eu tiro a câmera. Vamos tentar aqui. Então é o seguinte, ó, se você for ver aqui no nível 1, corresponde a esse 3 vezes n sobre 2 ao quadrado, né? Então, aqui seria i mais 1, que é o nível i, que é 1, mais 1, que vira 2. 2 ao quadrado dá exatamente o valor que era para dar. Aí vocês estão dizendo que dá errado no nível 2?
no nível 2 ele dá 3. 2 mais 1, 3. Não é para ser 3 aqui embaixo, é para ser 4, não é não? N sobre 4 ao quadrado. Isso está dando errado. Como é que vocês estavam propondo aí? Está errado mesmo, tem razão. 2 elevado aí. Não, porque 2 vezes... Não, 2 elevado aí vai ficar... Não, 2 vezes I. Desculpa. Tá certo. 2i. Eduardo me corrigiu aí. 2i. Porque aí vai dar 4 no nível 2 e no nível 3 dá... Tá errado. Pois é. Já... Tá errado. Tem que dar 4, 8. É isso mesmo. É 2 elevado aí. É 2 elevado aí. Porque o nível começa no 0. Sim, tá certo. É 2 elevado aí. 2 elevado a 0 é 1. N sobre 2 dividido por 1. 2 elevado a 1 é 2. N2, ou N sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a I no nível 2 é 4. 2 elevado a 3 no nível 3 é 8. Tá certo, é 2 elevado a I. Perfeito. 2 vezes I. Perfeito. Então, 2 elevado a I, né? Isso. Obrigado aí pela ajuda, tá bom? Depois desse negócio a gente pode começar a chorar já? Não. Eu não quero saber de choro, não. Eu também quero chorar, se for assim. Só choro e ranger de dentes. Eu também quero chorar. Eu posso chorar também? Agora eu entendi bem direitinho. Entendeu? Perfeito. Faz um resumo aí, eu viajei aqui. Tá certo, vamos lá, vamos voltar realmente como teve todo o raciocínio, né? É o seguinte, a gente está elaborando o nosso palpite, né? Então a gente partiu da nossa recorrência e foi desenhando a árvore, né? Então acho que até o desenho da árvore ninguém tem dúvidas, né? Eu começo no T de N, cada ramo vai gerar, cada nó vai gerar 3 ramos, né? O custo de cada nó, então, o T de N, o custo é N ao quadrado. T de N sobre 2, o custo é N sobre 2 ao quadrado, tá? Embora eu tenha colocado errado na figura aqui, né? Como eu já avisei. Então, aqui, esses custos aqui, eles são N sobre 2 ao quadrado, certo? E aí, com isso, eu vou ver qual é o custo em cada nível. Então, o custo no nível 0, como é que fica, né? O nível 0 é só esse cara aqui. Quanto é que é o custo total no nível 0? N ao quadrado. Então, N ao quadrado é o custo no nível 0. Quanto é que é o custo no nível 1? Oi. Só uma observação. Nesse caso aí, nunca o I poderia ser sobre I, né? Porque senão daria uma divisão por 0. Como assim, sobre I? Não, eu estou dizendo assim, por exemplo, porque no início na resolução inicial, a gente estava colocando I mais 1. Aí, sim. Porque se fosse 0, teria dar uma divisão por 0, não existia. Esquece, esse aí estava errado mesmo, né? Beleza. Aí vamos para o próximo nível. Então, a gente está fazendo custo por cada nível. No nível 1, você vai ter 3 nós, não é isso? Cada nó vai ter custo individual. Deixa eu botar esse aqui, eu vou desenhar N ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Então, N sobre 2... Vou botar assim, N sobre 2 ao quadrado. Certo? Então, esse é o custo de cada um desses nós aqui do nível 1. Certo? Então, se eu somar N sobre 2 ao quadrado 3 vezes, né? Fica 3 vezes N sobre 2 ao quadrado. Aí eu já estou começando a entender a lógica, né? Eu posso fazer o próximo nível. Nível 2 daria 9 vezes N sobre 4, né? Ao quadrado. E por aí vai, tá? Aí a gente extraiu disso daí uma regra. Qual é a regra? É o que a gente colocou aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui. A regra fica sendo a soma do... A regra fica sendo essa daqui, ó.
Essa soma ela fica como sendo um somatório para ir de 0 até log de n, né, que é a quantidade de níveis, a altura, que a gente já tinha visto, disso aqui. 3 elevado a i vezes n sobre 2 elevado a i ao quadrado. Então, essa é a soma que corresponde a essa soma que a gente estava observando aqui. Pois não, Rayane? Professor, por que ficou n sobre 2 ao quadrado no nível 1? Porque a entrada desse subproblema aqui, ela tem tamanho t de n sobre 2, né? Então, Certo. a recorrência ela diz que t de n é n ao quadrado. Quer dizer, é 3t de n sobre 2 mais n ao quadrado, né? Se, ao invés de n, eu considerar n sobre 2, então fica esse termo aqui, ao invés de ser n ao quadrado, vai ser n sobre 2 ao quadrado. É só a substituição mesmo, entendeu? Perfeito, valeu. Beleza, então a gente vai ficar com essa fórmula aí, né, que ficou meio feia. E essa fórmula, eu posso botar o n ao quadrado ali para o lado de fora e considerar essa soma aqui. Certo? Então, alguém sabe me dizer, ou dar um palpite, né, sobre quanto é que fica esse segundo termo? Porque esse termo de kn ao quadrado, beleza. Isso aqui vai dar O de n, vai dar O de n ao quadrado, ou vai dar 2 elevado a n, sei lá. O que é que dá isso daqui? Tende a 0. O número de baixo sempre vai ser maior, né, professor? Não. Não. Só corrigindo aí, né? Aí para não confundir, errado, não é 2 elevado a 1, é 2 elevado a i, né? Perfeito. O número de baixo sempre vai ser menor. Então ele vai dar sempre maior do que 1. É 2 elevado a i ao quadrado, né? Então fica 2 elevado a i ao quadrado. 2 elevado a 2i, né? Não, 2 elevado a i. 2 elevado a i, não. Ao quadrado. Ao quadrado. 2 elevado a i ao quadrado. Deixa eu rabiscar aqui para ver se eu consigo ver alguma coisa. A mão é que sabe, não é a cabeça não. 2 elevado a 2i. Então, um negócio estranho aqui. Essa soma... Professor, está... Peraí. Eu não entendi, então, a dedução da primeira somatório para o segundo, professor, sabe? Porque não, assim, não é 2 elevado a 2i, não. Como é que é? Por que é que não continuou 2 elevado a i? Pois é. Porque esse 3i não está ao quadrado, né? Esse 2 elevado aí aqui estava elevado ao quadrado. E o 3 elevado aí não está elevado ao quadrado. Peraí. N sobre 2 elevado a i ao quadrado vai ser igual a N2 sobre 2i mais 2. É N2 vezes 2i, não? Não, i mais 2. O N ao quadrado 2 elevado a i... Não, peraí. Não, tá certo isso aqui. 2 elevado a i ao quadrado, por exponenciação... É 2 elevado a i vezes 2 elevado a i. 2 elevado a i mais... Vezes 2 elevado a i. Não é mais, é vezes. 2 elevado a i ao quadrado é 2 elevado a i vezes 2 elevado a i. Quanto é que dá isso? 2 elevado a i. Vai ser 2 vezes 2 elevado a i. Que é 2 elevado a i mais 1. Não. Confuso na minha cabeça. Você está considerando que é uma soma, não é? É a potência, tá? Ó, 2 elevado a i ao quadrado é igual a 2 elevado a i vezes 2 elevado a i. E 2 elevado a i vezes 2 elevado a i é 2 elevado a 2i. É porque você está querendo considerar a soma. Dúvida, por favor. Não, mas em exponenciação não é. Você não soma, quando você tem a mesma base, você soma os expoentes. Exato. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Mais i, 2i. Você falou bem, é isso mesmo. 2 elevado a i vezes 2 elevado a i é 2 elevado a i mais 1. Ó, vou te mostrar aqui no passo a passo. E mais 1 em cima, né? Ó, 2 elevado a i elevado ao quadrado é igual
a 2 elevado a i vezes 2 elevado a i. Você concorda comigo? Sim. E quanto é que dá 2 elevado a i vezes 2 elevado a i? Aí você mesmo disse, é a soma dos expoentes. Quanto é que dá? 2 elevado... Vamos substituir 2 elevado a 2, vai dar 8. 8? Não. Não, tô dizendo se eu substituir por 2 aqui. Dá 2 elevado a 2i, cara. Soma aí. Quem mais concorda, né? Vamos lá, quem concorda, quem está acompanhando. Não, eu não duvido que eu esteja errado, não. Eu não duvido que eu esteja errado, não. Mas você está certo na afirmação que você disse. Se você tem potência na mesma, multiplicação de potências na mesma base, você soma os expoentes. Você falou perfeitamente. É exatamente isso. Ó. Tem 2 elevado a i, vezes 2 elevado a i, fica 2 elevado a 2i. Quem é mais que quer falar? Vamos ver outras opiniões aí. Desculpa, não, cheguei, professor, desculpa, entendi. Tá certo. Tá certo. 2 elevado a 2i. Tranquilo. Bugou o cérebro aqui. Não, mas às vezes confunde mesmo. I mais i é 2i, não é i mais 1, óbvio. Aham. Não, mas confunde às vezes. Quem é que está querendo falar, por favor? É só uma dúvida, professor, esclarecer aqui. Quem está falando? É o primeiro somatório, Eduardo. Nesse primeiro somatório, tem lá 3 elevado a i, n2 sobre 2 elevado a i. É só para confirmar. O 2 do n2 é elevado também para o denominador? Porque eu pensava que era n2 sobre 2i. Aí o n2 saiu para fora do somatório. Eu tirei o n2 do somatório. Pronto. Aí tudo bem. Aí eu não entendi só porque é que o 2i virou 2i ao quadrado. Ele já era ao quadrado. Ele já era ao quadrado. Aqui, ó. É porque realmente é meio complicado de desenhar aqui as coisas com o mouse, né? Fica um pouco difícil. Mas olha só, ele está entre parênteses aqui, ó. Tem n sobre 2 elevado a i aqui. E os dois estão ao quadrado, certo? Os dois estão aqui entre parênteses ao quadrado. Desculpa, ele já estava ao quadrado. Né? Porque eu rabisquei aqui e na minha rabiscada, com n, por exemplo, igual a 3, aí o número não está batendo como se fosse 2 elevado a i elevado ao quadrado, entendeu? É como se o quadrado ficasse só no n mesmo, e não no denominador também. Mas assim, eu posso estar errado, foi só no na minha rabiscada. Ele tem que estar ao quadrado pelo seguinte. Ele tem que estar ao quadrado pelo seguinte, ó. Quando eu estou aqui no nível 1, vamos passar aqui para o próximo nível. Vamos passar para o nível, só dar uma olhada aqui no nível 2, né? Que vai ficar tão complicado, mas olha só, se eu olhar aqui agora para o nível 2, cada entrada nesse nível 2, cada nó aqui, né? O tamanho da entrada é n sobre 4, vocês concordam? Então é n sobre 2 elevado a i. Tudo bem? Sim. Mas por que é ao quadrado? Porque a gente está falando desse custo que aparece aqui, ó. Esse custo aqui ele é quadrático. Quando eu pego t de n sobre 4, por exemplo, substituo aqui, ó, t de n sobre 4, ou se você preferir, t de n sobre 2 elevado a 2, isso aqui vai ficar n sobre 4 ao quadrado. Então, eu vou elevar tudo ao quadrado. É esse termo aqui, ó, é que ele é quadrático. Então, realmente precisa elevar ao quadrado. Então, quando eu venho aqui nessa fórmula, ó, é n sobre 2 elevado a i ao quadrado, isso tudo. Entendi, tá certo. Tá certo? Eu acho que a questão, Eduardo, é porque quando a gente eleva ao quadrado, não está batendo os valores. É porque e valores ao quadrado de 2 elevado a 2, por exemplo, elevado ao quadrado e dá, não sei se é 4 ou 8 agora. Porque no nível 3, professor, os nós são n dividido por 8, certo? Ali o denominador fica 8. Mas se o n for o nível for 3, aí 8 o i não. vai ser 3, né? Por que 8? É vai n ser sobre 16, 4 né, ao isso? quadrado, exato. É n sobre 4 ao quadrado. 16, pronto. 16. Eduardo, porque a gente começa contando no nível 0 e não no nível 1. Tanto é que no nível 0 você pode ver que o nível 0 ele é N2, por quê? Porque ele é N ao quadrado sobre 2 elevado a... Na verdade, ele é 3 elevado a I
o I é 0, se multiplica N sobre 2 elevado a I, que o I é 0 também fica 1 aqui embaixo. Desculpa, 3 elevado a 0 é 1, dividido por 2 elevado a I, que também dá 1, que é 0, elevado ao quadrado, vai ficar só N2. Mas acho que agora ficou claro, né? Porque realmente fica 16 lá. Você eleva ao quadrado, aí fica 16. É por isso que não estava batendo. Certo? Perfeito. Obrigado. Bom, olha só, pessoal. Então, assim, aqui a gente está... É até bom a gente estar tendo fazendo juntos, né? Essa análise, né? Inclusive com os percalços, né? Porque realmente acontece isso. Mas a gente não precisa aqui chegar numa conta que seja milimétrica. Parte do atrativo do método da substituição é que se você só ver assim por alto, você tiver uma boa noção de qual é a complexidade, você, na hora que você consegue aplicar o método da substituição, você já está satisfeito e não tem que resolver exatamente quanto é que vai dar essa soma aqui, certo? Então, como é que poderia ser uma análise, vamos dizer assim, grosseira dessa soma, né? Vamos se concentrar nesse termo aqui, ó. Deixa eu destacar, porque aqui está meio... Tem bastante informação, né? Mas eu gostaria de ter um palpite para esse termo aqui. Certo? E a gente pode muito bem simplificar ele de alguma forma, tá? Eu posso escrever esse termo. Vou puxar ele aqui para cima, tá? Para ficar mais... Esse termo aqui de dentro, né? Ele é algo do tipo 3 sobre 2 ao quadrado. Não, eu acho que eu não posso fazer. Veja se vocês acham. Veja se isso aqui ficaria legal. 3 sobre 2 ao quadrado elevado a I. Posso fazer isso, certo? Posso escrever ele como 3 sobre 2 ao quadrado elevado a I. Correto? E aí a gente precisa, então, pensar nessa soma. Essa soma, qual seria a complexidade assintótica dela? Essa soma, ela lembra aquela que a gente fez no exercício, acho que é o exercício 1, né? Lembra que naquela soma que a gente tinha lá no exercício 1, que era uma progressão geométrica, né? Eu dizia que eu tinha uma constante positiva, elevado a 0, depois a 1, depois a 2, depois a 3, etc. E a gente resolveu esse caso. Quem é que está querendo falar? Acho que alguém tinha... Ninguém? Achei que alguém tinha levantado a mão. A Rayane está com a mão levantada. Oi, Rayane. Eu acho que ela fica levantada, né? Eu falei e continua levantada. Desculpa. Você pode botar assim, raise hand aí embaixo. Entendi. É porque ela já fica, né? Eu avantei algum tempo atrás e continuou. Não baixou. Tá. Mas eu vou para a próxima. Mas e lembrem do exercício da aula, aquele exercício 1. Tinha 3 casos, né? Você tinha lá uma progressão geométrica de razão C lá, né? E essa progressão geométrica, ela tinha 3 itens, né? Quando o C era menor do que 1, quando o C era igual a 1 e quando o C era maior do que 1. Quem é o nosso C aqui? Ele é... Isso aí, essa formulazinha aí. Ele é menor do que 1, né? É menor que 1. É menor que 1, que sempre vai ficar 3, por exemplo, no caso do 2 fica 3 elevado a 3 sobre 4, né? Elevado aí, sempre vai dar menor que 1. E quanto é que dava nesse caso, lá pela nossa análise? Vai dar a soma do PG infinita. Ou infinito, desculpa. Teta de 1, né? Se é menor que 1, dá teta de 1. Dava teta de 1, né?
Bom, então nosso palpite aqui seria qual? Para essa soma inteira. N ao quadrado vezes alguma coisa que é... Vezes essa constante C aí. Que é menor que 1. Que é θ de 1, né? Dá um valor θ de 1, vai ficar N2. Seria N2, nosso palpite, correto? Sim. Bom, então a gente já tem um palpite, né? Acho que a parte mais difícil já passou. Deixa eu só limpar isso aqui. Bom, espero que a gente não tenha que voltar para cá, porque o nosso palpite fica N ao quadrado, certo? Então, olha só. Bom, eu tinha feito aqui a análise considerando que era N ao cubo, certo? Porque eu tinha errado na hora que eu tinha feito a preparação do slide, certo? Eu vou mostrar, de toda forma, quer dizer, se ele é N ao quadrado, eu posso mostrar que ele é N ao cubo. Vocês concordam comigo? A notação O é um limite superior, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma equação de recorrência que é O de N ao quadrado, e ela é também O de N ao cubo. Na verdade, ela tem que ser. Se ela é N ao quadrado, ela também é N ao cubo. Tá? Então, vou fazer aqui a análise que é mais... A gente pode até pensar assim, né? Supõe que o cara, quando fez a análise daquela conta, fez que nem eu, né? Ele errou. Isso, por si só, nem impediu que ele chegasse numa conclusão. Porque, embora a análise dele não tenha sido 100% precisa, ela foi suficientemente precisa para dar um limite superior. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou colocando. Tá claro? Ok. Tá ok, né? Pois é. Professor, então, vou fazer... agora eu queria entender por que O de N2 tem que ser O de N3 também. Porque é um limite. O O, a notação O, quando eu apresentei para vocês, caso. Eu disse... Não é questão de ser pior caso. A questão é que a notação O é um limite superior. É como se fosse um menor ou igual assintótico. Então é o seguinte, se ele aceita N2 como pior caso, N3 que é pior, ele vai aceitar também. Se a complexidade é menor ou igual assintoticamente do que N ao quadrado, então ela também é menor ou igual do que N ao cubo, né? Já que N ao cubo está acima, está um patamar acima. Tá certo? Então, essa é a lógica. Então, olha só. Então, vamos lá. Voltando aqui para o assunto da aula, que é o método da substituição. Mas, assim, a parte do palpite é importante. Mas a gente vê na prática aqui que mesmo você errando uma coisa ou outra nessa análise, pode ser que você consiga mostrar algum limite. Ele só não é o menor possível. Tá certo? Então, olha só. Para mostrar que T de N é O de N ao cubo, eu vou usar sempre a versão explícita. T de N é menor ou igual do que C vezes N ao cubo. Lembra do que eu falei para vocês lá no começo. Para usar o método da substituição, eu tenho que escolher, eu tenho que dar um nome para a minha constante. A minha constante aqui é a constante Czinho. Eu não posso mudar essa constante ao longo da indução. A constante tem que ser a mesma em todos os passos da indução. Tá certo? Então, a gente trabalha com T de N menor ou igual a C vezes N ao cubo. Beleza. A gente vai provar isso por indução, né? É o método da substituição. Indução em N. Então, a gente já vai direto ao ponto aqui. A gente não vai fazer o caso base, né? Nem coloquei o caso base aqui da recorrência. A gente vai direto ao ponto que interessa, que é o caso em que tem uma recursão, né? Então, vou supor que T de N é menor ou igual do que C vezes N ao cubo. Para qualquer valor de N até um certo I. E supondo isso, né, que é a minha hipótese de indução, agora eu tenho que mostrar que o T de I mais 1, né, que seria o próximo passo, T de I mais 1 é menor ou igual do que C vezes I mais 1 ao cubo. Tudo bem? Aí eu venho. Quem é o T de I mais 1? Quem me diz isso é a própria recorrência. É só substituir. Substituir N por T... substituir N por I mais 1, né? Então, substituindo N por I mais 1, fica 3 vezes T de I mais 1 sobre 2, mais I mais 1 ao quadrado. Isso é só a definição da recorrência, da própria recorrência. Tá? Só fiz substituir. Até aqui não usei ainda nada da indução propriamente dita, né?
Vou fazer isso agora. Usando a hipótese de indução, eu sei resolver o t de i mais 1 sobre 2. A indução ela me diz que o t de i mais 1 sobre 2, eu posso dizer que ela é menor ou igual do que 3 vezes o c de i mais 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, aqui eu estou usando, nesse ponto, deixa eu desenhar, nesse ponto aqui, né, eu estou, aliás, desculpa, desse cara para cá, né, eu usei a minha hipótese de indução. Aqui eu estou usando a hipótese de indução. Tudo bem? Esse outro termo aqui permanece, né? Ele já estava e ele continua. O I mais 1 ao quadrado, né? Ele continua aqui. A partir daqui, pessoal, depois que eu faço aplico a hipótese de indução, é só fazer continha, certo? Eu quero chegar lá no final em c vezes I mais 1 ao cubo. Tem que ser exatamente isso, tá? Não pode ser, por exemplo, c vezes I mais 1 ao cubo menos 10, sei lá. Não pode ter nada mais. Tem que ser exato. Eu tenho que chegar, através de desigualdades do tipo menor ou igual, eu tenho que chegar exatamente em c vezes I mais 1 elevado ao cubo. Tá certo? Então, como é que eu faço aqui? Eu vou fazer essa conta. Vou chegar em 3/8 de c vezes I mais 1 ao cubo, mais 1/2 vezes I mais 1 elevado ao cubo. Fazendo essa soma aqui, você tem que é menor ou igual do que c vezes I mais 1 elevado ao cubo. Né? Simplesmente porque eu estou pegando aqui duas frações. Né? Essa aqui é 1/2 e essa daqui é menos do que 1/2. Né? 3/8 é menos do que 1/2. Tá certo? Então, a soma dessas duas coisas, ela dá menor ou igual do que o valor inteiro, né? Que seria c vezes I mais 1 elevado ao cubo. Tá certo? Então, é uma continha bem simples, nada demais para a gente ir desse passo para cá. E aqui, encerrou a prova. Professor, 1/2 veio da onde mesmo? Dessa conta que você faz aqui, né? De onde é que veio esse 1/2? Bom, eu tinha feito essa conta aqui antes, mas agora você me pegou. Estou procurando aqui. Ah, não, tem razão. Tem um passo aqui que eu tinha esquecido de detalhar. Tá? É que é o seguinte, se você olhar o termo I mais 1 ao quadrado e o termo 1 sobre 2 de I mais 1 ao cubo, esse cara aqui ele é menor ou igual do que a metade, né? O I mais 1 ao quadrado é menor ou igual do que a metade do I mais 1 ao cubo. Tá? Então, realmente, eu tive que usar essa desigualdadezinha para conseguir isso daí. Para verificar, isso é simples. Tá? É só você fazer a conta ali. Eu não entendi, não. Ó, I mais 1 ao quadrado, eu estou afirmando, hein? I mais 1 ao quadrado é menor ou igual do que a metade de I mais 1 ao cubo. Como é que você sabe disso? É só você fazer as contas que você vai ver. Desenvolve I mais 1 ao quadrado, desenvolve metade de I mais 1 ao cubo. Você vai ver que um é menor ou igual do que o outro. Tá certo? Eu precisei disso aqui para substituir esse termo por esse. Por que eu quero substituir? Porque no final não tem que ficar, o termo não tem que ser da forma I mais 1 ao cubo, né? Então, para me livrar do I mais 1 ao quadrado, eu limitei ele por metade de I mais 1 ao cubo. Tá? Foi uma manipulação algébrica. Como é que a gente pega esse pulo do gato aí para descobrir isso? Fazendo as contas. Você fazendo as contas, você bom, tentando vamos dizer, racionalizar aqui esse pulo do gato, é o seguinte, eu quero me livrar desse I mais 1 ao quadrado, não é isso? Eu quero reescrever ele em alguma coisa que tenha I mais 1 ao cubo, não é isso? Aí você vai comparar essas duas coisas. O quanto é que esse daqui se relaciona com esse, né?
Aí você desenvolve I mais 1 ao quadrado dá, aí você vai fazer aquela, né, ficar I ao quadrado, mais 2I, mais 1. E como é que fica I mais 1 ao cubo? Aí você vai fazer as contas e vai dar outro negócio. Aí você vai olhar para um e vai olhar para o outro. Eu posso dizer que esse aqui é menor ou igual do que esse? Aí você vai ver que, na verdade, você pode dizer que é menor ou igual do que a metade desse outro. Tá certo? Seria nessa lógica. Pois não, Thiago? Professor, então, no caso aí, eu poderia colocar qualquer outro valor no lugar desse 1/2? Poderia colocar, sei lá, 5/8, assim. Porque eu ainda respeitaria a desigualdade, não? Se respeitar a desigualdade, sim, né? Mas se você botar 5/8, já não é tão legal, porque na hora que você somar 5/8 com 3/8, dá maior do que 1, né? Não. Dá exato 1. Ah, não, desculpa. Dá exato 1. Desculpa. Dá exato 1. Dá exato Exatamente. 1. Poderia, desculpa, tem razão. Pois é, eu pensei nesse caso porque ficaria mais exato, assim, não precisaria fazer outra suposição. Não, mas não tem suposição, não. Não tem suposição, não, é um fato, certo? Qual é o fato? I mais 1 ao quadrado é menor ou igual do que metade de I mais 1 ao cubo. Se você preferir mostrar que I mais 1 ao quadrado é menor ou igual do que 5/8 de I mais 1 ao cubo, tranquilo, tanto faz. As duas maneiras chegam no mesmo resultado, certo? Se você achar que é mais fácil fazer assim, não tem problema. O importante é que no final você chegou em C vezes I mais 1 ao cubo, só usando desigualdades do tipo menor ou igual, né? A única restrição eu só posso dar um pulo, né? Eu só posso dar um passo em que eu use desigualdade do tipo menor ou igual. Eu não posso, senão eu vou bagunçar a sequência de desigualdades, aí já não serve. Tá? Tem que ser sempre menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. O que você fizer de menor ou igual aí que dê certo, né? Que esteja correto, e que leve você a chegar no resultado, exato, que leve a chegar no resultado, tranquilo, tá valendo. Pode fazer do jeito que você preferir. Beleza? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Você vê que a estrutura da demonstração aqui não é muito diferente daquela que a gente viu da recorrência do Fibonacci, né? A estrutura é muito parecida. Vai ser o seguinte, a receita é essa, ó. Você vai partir da fórmula explícita, né? Ou seja, usando a constantezinha da notação O. Então, quero provar que T de N é C vezes N ao cubo. Beleza, começa daí. Aí vai usar uma indução. Para usar a indução, você vai ter que fazer a hipótese de indução, né? O passo indutivo. Supõe que vale para valores até um valor I e eu quero mostrar o I mais 1. Aí você vai pegar o caso I mais 1, vai escrever ele de acordo com a recorrência, vai aplicar a hipótese de indução naqueles casos de ordem menor e vai fazer alguma continha no final, né? Essa continha, às vezes, ela pode ser um pouco mais misteriosa, né? Tem alguns casos assim que não é tão... Tem que dar um pulo do gato, né? Como vocês falaram. Mas, geralmente é isso. É uma conta que você vai fazer para poder chegar através de uma série de desigualdades naquela solução que você quer, né? No caso aqui é o C vezes I mais 1 elevado ao cubo. Tá certo? Então, essa estrutura ela realmente é bem... se repete, tá? Se você for ver as demonstrações que tem lá no Cormen, e tem várias no Cormen, né? Até recomendo, se vocês querem mais exemplos, né? Lá no Cormen está cheio de exemplos de demonstrações desse tipo. Tá certo? Muito bem. Ótimo. Com isso, para finalizar a nossa aula, eu vou deixar o nosso último exercício da semana, né? O último exercício dessa semana. Com certeza vocês já viram em algum momento, né? O problema das torres de Hanoi. Esse problema é o seguinte. Você tem 3 pinos. Você pode pensar isso como 3 pínias, na verdade. 3 pínias de discos, certo? Normalmente o pessoal dá essa denominação, origem, trabalho e destino, para esses 3 pínios, mas isso nem interessa tanto. O fato é que no pino de origem, você vai ter N discos em ordem crescente do diâmetro desses discos. Então, lá embaixo você vai ter o disco maior, que você pode dizer que é o disco N. Depois você vai ter o disco que é um pouco menor, que é o N-1. Depois o N-2, até chegar no disco que tem diâmetro 1. Eles estão empilhados lá no disco de origem. Certo? Ok, esse é o estado inicial, né? 3
pinos, e no pino de origem você vai ter os discos empilhados em ordem crescente de diâmetro, né? Se você olhar de cima para baixo. Aí é o seguinte, você pode mover esses discos, tá? Entre os pinos. Desde que você nunca mova um disco maior para cima de um disco menor. Esse movimento é proibido. Você só pode mover um disco de um pino para outro se ele for ficar... Ou não tem nenhum disco embaixo, né? Se não tiver nenhum disco embaixo, você sempre pode mover. Ou, se já tiver um disco lá naquele pino, o disco que está no topo, ele tem que ser maior do que o disco que você está colocando em cima dele. Tá claro isso? Sim. E qual é o objetivo, né? Eu quero mover os N discos da minha origem para o pino de destino, respeitando essa condição de movimento. Esse é o objetivo, esse é o problema. Dados os 3 pinos, os discos empilhados em ordem crescente lá no primeiro pino, eu posso mover esses discos sempre respeitando que eu não vou mover um disco maior sobre um disco menor, nunca. Tá? Fazendo isso, eu quero colocar todos esses discos no pino de destino. Esse é o problema. Então, o que eu vou pedir nesse exercício? Primeiro é você escrever um algoritmo para esse problema, né? Provavelmente alguns de vocês já viram esse algoritmo em algum momento da vida. Se não, parte da questão é você descrever o algoritmo, certo? Descrever o algoritmo e calcular a complexidade desse algoritmo. A complexidade aqui é em termos de número de movimentos, tá? Eu só quero saber quantos movimentos de disco são realizados. Esquece questão de... Aqui a única operação que você faz é mover um disco de um ponto para o outro. Tá certo? Então, quero o algoritmo e quero saber quantos passos ele leva para resolver o problema com N discos, né? Então vai ser uma função T de N, claro, né? Vai ser uma complexidade do tipo T de N. Se eu tiver N discos, eu vou levar complexidade X. E eu quero que vocês provem, a segunda parte do exercício eu quero que vocês provem que qualquer algoritmo que resolva esse problema, qualquer algoritmo, hein? Não é só o seu algoritmo, mas qualquer algoritmo que resolva esse problema com N discos, ele requer pelo menos 2 elevado a N menos 1 movimentos para terminar. Pelo menos, né? Então, assim, você pode até bolar um algoritmo que fica lá perdendo tempo e fazendo movimentos que não são necessários. Tudo bem, mas ele leva pelo menos 2 elevado a N menos 1 movimentos de disco para terminar.